Estamos alegres essa manhã pela presença do Senhor. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nós te damos graça mais uma vez esta manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nossa caminhada é pela fé, Senhor Deus. E essa manhã nós nos apresentamos diante do Senhor pela fé, Senhor. Crendo que Tu és presente, Senhor. E que Tu és aquele que é conhecedor dos nossos corações. Que a Tua palavra esta manhã possa tocar nos nossos corações. Possa, Senhor, ir lá naqueles lugares que nem nós mesmos conhecemos de nós, Senhor. Que Tua palavra toque em nós e nos quebrante, Senhor. No nome de Jesus, Senhor Deus, toda resistência no ar, Senhor. Toda inquietação, Senhor. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que haja descanso nos corações e na mente dos irmãos. Os corações se abrem para a Tua palavra. Que os corações sejam tocados pela Tua palavra. Sejam cheios pela Tua palavra. Senhor, nós precisamos essa manhã da Tua palavra, Senhor. Nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas sim de toda palavra que procede dos Teus lábios, Senhor. Fala conosco esta manhã, Senhor. Porque Tua palavra ela é poderosa para nos salvar, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, te agradecemos esta manhã. Amém. Amém, irmãos. Que a cada dia possamos ser dependentes da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E nós precisamos, nesse tempo, da palavra do Senhor. Nós podemos buscar muitas formas, muitas maneiras, né, de nos ocupar devido ao momento que nós estamos passando. Irmãos, mas só existe uma fonte, a palavra de Deus. Né? Tiago disse que a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas almas. Que poder que tem a palavra do Senhor. Então, que nossos ouvidos se abrem, irmãos, esta manhã, como aqueles que aprendem. Amém. Né? O Senhor, o Espírito Santo quer despertar os nossos ouvidos para ouvir da palavra do Senhor. Amém. O Espírito Santo quer circuncidar os nossos ouvidos para ouvir somente a palavra do Senhor. Amém? Amém. Né? O Senhor está ao nosso favor. Né? Diz a palavra que o Senhor é aquele bom mestre que nos ensina em todo o tempo. Né? O Senhor, se nós estudarmos a vida de Jesus com seus discípulos, nós vamos perceber, né, que o interesse de Deus todos os dias, do Senhor Jesus, era ensinar os seus discípulos. Jesus mostrava para eles na prática e na sua doutrina. Amém. Jesus sentava com seus discípulos e ensinava-os. Lá no Sermão do Monte, antes do Senhor dizer as bem-aventuranças, ele sentou com seus discípulos e aí ele abriu a sua boca e os ensinava. Então esse é um privilégio da igreja, irmãos, dos filhos de Deus. O Senhor quer sentar conosco e nos ensinar acerca da sua palavra. Amém. Por isso não desprezem a palavra do Senhor. Não desprezem. Sabe, quando Pedro passou a noite pescando e não apanhou nenhum peixe, mas quando o Senhor chegou e entrou no barco e disse, joga a rede para essa banda, o que Pedro respondeu para ele? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Mas Pedro falou de algo não só no momentâneo. Pedro falou de algo que ele conhecia, porque ele caminhava com Cristo. E ele sabia que a palavra de Cristo era verdadeira.
Irmãos, nós temos que andar com o Senhor todos os dias e conhecer a sua palavra. Pedro naquele dia ele tinha certeza, porque ele conhecia quem estava falando com ele. Ele conhecia o efeito da palavra do Senhor. Não importa se ele pescou uma noite e não pegou nada. Mas é importante que naquele momento o Senhor disse, joga as redes. E quando o Senhor fala conosco, irmãos, nós temos que avançar. O Senhor quer romper no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nos prende e nos mantém ali subjugados às coisas passadas. O Senhor é um Deus do tempo que se chama hoje. A Bíblia fala, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Deus é um Deus de hoje. Mas o Senhor quer operar na nossa vida uma libertação. Aquilo que aconteceu tempos atrás, hoje, Ele quer mudar isso dentro de nós. É hoje, irmãos. Nós precisamos de uma caminhada nova diante do Deus vivo. Né? Hebreus capítulo 12, vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Irmãos, nós muitas vezes estamos aprisionados. E essa prisão só tem força sobre nós por um motivo. Porque nós ficamos olhando para ela. Porque nós ficamos contemplando ela. Por isso que ainda ela exerce alguma força sobre nós. Mas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, tem um ensino da parte do escritor de Hebreus que vai nos impulsionar para frente. Então, Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. Para quem o escritor de Hebreus aqui está indicando que nós olhemos? Quem é essa multidão de testemunha, né, a qual nós devemos olhar, que nos rodeia? Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que ele está falando do capítulo 11. Essas testemunhas que venceram todas as coisas pela fé, irmãos. Então, se eu fico retido nas coisas do passado e elas estão me prendendo, porque eu deixei de caminhar pela fé, de olhar para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Esses homens do capítulo 11 que é mencionado, a qual nós devemos olhar, todos eles venceram pela fé. Vamos ler o verso 33 do capítulo 11. Verso 33 do capítulo 11. Os quais, pela fé, venceram quem? Reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Irmãos, pela fé. A fé é tão poderosa que ela faz você tirar força da sua fraqueza. Esses homens tiraram força da onde não tinham mais. Pela fé. O Senhor quer nos, irmãos, libertar das coisas passadas. O apóstolo Paulo, ele disse assim, esquecendo-me das coisas que atrás
que atrás ficam. Ficaram. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Nós temos que avançar, irmãos, para aquelas que estão à nossa frente. E romper com as coisas do passado. Amém. Mas é pela fé. Amém. É pela fé. Pela fé nós cremos que o Senhor operou em nós. Amém. Amém. Se cometemos pecado, o Senhor nos perdoou. O Senhor nos lavou e nos deu umas vestes brancas. Amém. Mas muitas vezes a nossa mente, irmãos, ela está presa em coisas que nem o Senhor tem se preocupado mais conosco dessa forma. Em Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. O meu entendimento é renovado, o meu coração é transformado, irmãos. Então nós temos que libertar isso que prende os nossos pés. Amém. Né? Correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor propôs uma carreira para a igreja. E o Senhor quer que os nossos pés sejam livres para correr essa carreira, irmãos. Eu vejo muitas vezes que nós estamos presos em coisas que têm trazido prejuízos para a nossa vida. Que nós não avançamos. Avançamos, e quando avançamos, avançamos muito pouco, porque nós estamos presos. É uma carreira, irmãos. Lembra que nós estamos correndo como aquele atleta no estádio? Nós temos que correr de tal maneira, irmãos, que cheguemos lá em primeiro lugar. Amém. Pelo prêmio que o Senhor tem preparado para aqueles que perseveram. Ainda, irmãos, que o meu sofrimento seja causado por uma injustiça contra a minha vida. Mas nós temos um exemplo em Cristo, que tudo que aconteceu com Ele não foi culpa dele. Ele carregou algo sobre ele, ao qual ele não produziu, ele não fez. Mas ele foi até o fim, ele correu com perseverança a carreira. E ele venceu. Aleluia. E Paulo fala também da coroa. A coroa é para aqueles que amam o Senhor, que amam a vinda do Senhor. Ele recebeu a coroa da justiça, mas também não era só para ele, era para todos aqueles que amassem o Senhor, amassem a sua vida. Ou seja, aqueles que perseveraram, aqueles que correram a carreira, aqueles que não se embaraçaram com coisas da vida. Amém. Amados, o nosso coração tem que ser livre. Amém. Amém. Livre. O salmista, ele orou, ele foi diante do Senhor. E disse, Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia pelo teu caminho plano, reto. Amém. Nós estamos vivendo um tempo, esse último tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo mais difícil das eras. É um tempo que antecede a vinda do Filho de Deus. E o inimigo se preparou esses anos todos para esse fim também. Para oprimir os irmãos, para perseguir os santos. Para gerar na mente dos santos dúvida. Por isso que precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. De forma alguma, irmãos, todos os dias nossos olhos têm que estar fixados em Cristo.
Amém. em Cristo. Então o escritor de Hebreus, ele nos exorta, né, a olhar para Cristo. Olha quantos anos das escrituras de Hebreus até hoje, o quanto de a iniquidade se multiplicou. Se naquela época já estava difícil para os irmãos, nessa época muito mais, irmãos. Nessa época muito mais. Então precisamos ter um posicionamento de fé e romper com essas cadeias, irmãos, que insistem em prender o nosso coração. Amém. Amém. Se é perdoar, perdoa. Se é pedir perdão, vai, peça perdão. Mas o que interessa é que a tua vida seja livre. Amém. Livre, irmão. Livre. Livre. A Bíblia diz, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, irmãos. Livres. Irmãos, o Filho nos libertou. Mas por que ainda nós não avançamos? Ó Deus. Nessa liberdade que Cristo me deu. Nessa liberdade que o Senhor concedeu a nós. Nós éramos presos, irmãos, embaraçados. Conosco mesmo. Cheio da nossa própria intenção, dos nossos próprios argumentos. Nós não éramos dignos. Mas por causa do seu eterno amor, nos incluiu no seu eterno propósito de convergir em Cristo todas as coisas, ou de congregar em Cristo todas as coisas. O que nos impede então, amados, de desfrutar, de estar congregado nele? Do que nos impede? Não foi Cristo que impede. Não é Cristo que está impedindo. Sou eu. Porque se eu me aproximo do Senhor, Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o problema, irmãos, não está na fonte. Hebreus 11, verso 6. O problema não está na fonte da bênção. O problema está em nós. Porque o escritor diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Então, se o Filho nos libertou, nós temos que crer, irmãos. Que essa palavra gere fé em mim. Eu estou liberto para quê? Para me aproximar dele. Para caminhar com ele. Para que a cada dia, na presença do Senhor, estou sendo transformado na imagem do Filho de Deus. Mas eu me prendo no passado, eu fico carregando esses fardos, né, pesados, que nós não conseguimos carregar. Mas hoje é o dia de entregarmos para o Senhor esses fardos que têm nos atrapalhado a nossa caminhada com o Senhor. Amém. Com o Senhor. Aquele que me ofendeu, ou aquele que nos ofendeu, um dia ele vai estar diante do Senhor. Como nós também um dia estaremos diante do Senhor. Mas que nós estejamos diante do Senhor com o nosso coração limpo e transparente. Limpo e transparente.
Nós temos que avançar, irmão. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, lá no livro de Atos, vamos abrir aqui no livro de Atos. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Paulo tinha, irmãos, uma real compreensão do chamado dele. Aqui é apenas um exemplo, assim, que eu acredito que nós não passamos à medida que Paulo passou. Mas Paulo teve uma convicção, uma certeza de fé do seu chamado, independentemente, irmãos, do que ele fez antes desse chamado. O que ele fez antes desse chamado, ele tinha consciência, mas não prendia sua vida para avançar, para caminhar, para buscar o Senhor, para estar diante do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Porque muitas vezes o nosso passado nos proíbe, nos prende. Por isso precisamos de uma verdadeira consciência do chamado do Senhor na minha vida. O para que Ele me chamou. Para que Ele me chamou um homem pecador? Porque o Senhor chamou um homem que não valia nada. Um homem que estava em trevas, irmãos. No caso de Paulo, um perseguidor. Ele tinha, assim, ele concordava. Ele tinha o mesmo coração daqueles que jogavam os irmãos na prisão, que matavam os cristãos. Ele nunca matou, mas ele concordava. Quando Estevão foi apedrejado, ele segurou as vestes daqueles homens que apedrejaram Estevão. Mas isso na vida dele, irmãos, não gerou nada que vinha causar dano na caminhada dele com Cristo. Porque a graça do Senhor recuperou aquele homem. Mas ele permitiu a graça recuperando a vida dele. Ele permitiu que a graça de Cristo recuperasse, irmãos. Porque existe um propósito maior conosco, não no nosso passado. O propósito maior existe hoje na vida da igreja. E a igreja muitas vezes fica preso com coisas, com situações, com pecado. O nosso inimigo, que estudou a vida do homem durante todo esse tempo, ele sabe o que tem no coração do homem. E ele prende o homem com esses sentimentos. Ele sabe que o homem, se ele tiver esses sentimentos, o homem não vai avançar em Cristo. Ele caminha um dia, mas a mente dele volta lá no passado. Ele caminha 2 dias, a mente dele volta lá no passado. Ele nunca se desenvolve, ele nunca cresce, ele nunca abunda no conhecimento da pessoa do Filho de Deus. Quantos irmãos abençoados estão presos com coisas do passado, que podia estar avançando, cooperando na obra do Senhor, servindo. Isso é para todos nós, irmãos. Então aqui é Atos capítulo 9, a partir do verso 13. Atos 9, a partir do 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Isso era o testemunho de Paulo antes do encontro com o Senhor indo para Damasco. Isso era o testemunho que Ananias tinha de Paulo, porque a fama de Paulo corria em todas as igrejas, uma fama ruim. Paulo era um homem perigoso para os cristãos. Paulo era perigoso para aqueles que estavam no caminho.
Então Ananias tinha esse testemunho de Paulo. Não só Ananias, como todos os irmãos. Então eles tinham medo, pavor. Então isso era Paulo antes. E no verso 15 diz assim: e disse-lhe, porém, o Senhor. Olha, quem falou com Ananias, irmãos, foi o Senhor. Quando o Senhor quem nos chama não é o homem, quem nos chama é o Senhor. Não esqueçam disso, irmãos. É o Senhor que nos chama, da forma dele, da maneira dele, na área que ele deseja. Mas é o Senhor que nos chama. Vai, falou para Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então Ananias tinha uma visão de Paulo, Ananias tinha um mau testemunho de Paulo, mas o Senhor aqui já tinha uma outra visão de Paulo. Um vaso escolhido por ele mesmo. O Senhor o tinha escolhido, irmãos. Paulo nem sabia, mas o Senhor já tinha o escolhido. E quando chegou o tempo, se manifestou isso na vida de Paulo. E o Senhor falou assim no verso 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, existem dois pontos aqui. O vaso escolhido pelo Senhor, beleza, nós nos alegramos. Ah, eu sou um vaso escolhido pelo Senhor. Você é um vaso escolhido pelo Senhor? Amém. Segundo ponto, aonde pega muitos de nós. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui, irmãos, muitas vezes, a maioria das vezes, nós queremos só a primeira parte, né? Só o capítulo, o verso de cima. Nós somos escolhidos, maravilha, mas escolhidos por um propósito. Paulo foi escolhido por um propósito. Padecer pelo nome do Senhor. Se você abrir agora aqui em Colossenses 1, 24. Vamos abrir aqui em Colossenses 1, 24. Paulo escolhido para padecer pelo nome do Senhor. Aonde se dava esse padecimento? Você já parou para pensar? Aonde se dava esse padecimento? Em que lugar iria causar esse padecimento na vida de Paulo? Você já pensou? Então, Colossenses 1, 24 diz assim. Vamos ler o verso 24. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a... Paulo foi descobrir isso depois. O chamado do Senhor para ele padecer seria pela igreja. Cumprir o resto das aflições de Cristo. Paulo não tinha tempo. Paulo não tinha esse privilégio de ficar remoendo o passado, irmãos. Ainda que ele perseguiu, ele maltratou, ele prendeu, ainda que nas mãos de Paulo ele tinha cartas dos principais, não era de qualquer sacerdote, era dos principais sacerdotes, para prender esse povo que denominaram o povo do caminho. Então Paulo não tinha tempo. Ele entendeu com clareza, irmãos. O grande problema é que esse Deus que nos abençoa, ele nos tem um chamado. Tem um chamado. Em relação a ele, ele nos concedeu não somente crer, mas também padecer por ele. E quando se fala em padecimento, não é, a maioria das vezes, é injustiça contra nós.
É injustiça. Essa é uma aflição que nós temos que superar em Cristo. Senhor, mas eu estou certo, eu não fiz nada de errado, Senhor. Eu permaneci, eu tentei ajudar. Eles que se levantaram contra mim. Mas faz parte da obra de Deus na nossa vida. Mesmo eu estando certo. É o Senhor permitindo. Porque Ele nos chamou para isso, irmãos. Ele nos chamou para isso. Então Paulo, ele entendeu com clareza. Ele entendeu com clareza o seu chamado. Quem sabe esta manhã o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos o nosso chamado. O nosso chamado. E possamos, a partir de hoje, começar a experimentar o Senhor de uma outra forma. Paulo teve o privilégio de ser chamado para padecer pelo povo do Senhor. Cumprir no corpo dele o resto das aflições de Cristo. Pela igreja. E a igreja são vidas, são pessoas, irmãos. Não é um templo feito por mão de homens, de tijolo, de concreto armado. São vidas. Lá em Hebreus diz claramente, em Hebreus capítulo 3, claramente aqui o escritor de Hebreus, ele gritou em alto bom som para todos ouvirem. Hebreus 13, Hebreus 3, verso 6. Aqui não há dúvida de quem é a igreja. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então aqui o escritor de Hebreus ele foi claro, ele foi enfático, para não ter dúvida. A qual casa somos nós. Então Paulo trabalhou, Paulo serviu, sabendo que ia padecer pela casa de Deus. No seu corpo, irmãos. No seu corpo. Então foi uma experiência muito forte. Aqui em 2 Coríntios, verso 11, relata do padecimento, mostra-se uma parte do sofrimento de Paulo, em muitas áreas, de muitas formas sobre a vida dele. Mas tem um verso que é muito importante, irmãos, 11, 28. 2 Coríntios 11, 28. Falando do aperto de Paulo, falando do sofrimento de Paulo, esse chamado que trouxe esse padecimento, mas esse padecimento não pela sua própria vida, mas pela vida da igreja, que ele via Cristo na igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Então ele sofria por esse corpo, ele padecia por esse corpo. Aqui no verso 28 diz assim, 2 Coríntios 11, verso 28 diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as... Além do sofrimento na carne. Gente, Paulo apanhou. Se você ler o relato aqui do que sofreu naufrágio, se desesperou, que ele achou que ele ia morrer. No meio de salteadores, de falsos irmãos. Está escrito aqui, Vamos ler aqui a partir do verso 23. São ministro de Cristo? Falo fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites
mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Irmão, Paulo sofreu em todas as áreas que nós nem chegamos perto. Mas ele diz em Coríntios, combati o bom combate. O bom combate é quando eu sou fiel ao chamado do Senhor. Não foi Ananias que chamou, foi o Senhor. E Paulo compreendeu, irmãos. Paulo tinha uma compreensão incrível. Uma mente espiritual, uma vida espiritual. Por quê? Porque ele se dispôs da sua própria vida. Em Filipenses capítulo 3, lá nos informa, nos mostra que ele se despojou de tudo que ele podia se vangloriar. Se existisse um homem na carne que pudesse se vangloriar, esse homem seria Paulo. Mas ele reputou perda por causa de Cristo, por causa do chamado em Cristo. Amém. E ele reputou tudo perda para ser achado nele. O Senhor nos chama e nos põe no seu bom caminho. E quando ele nos põe no bom caminho, porque o Senhor não nos instrui em tudo. O Senhor, quando nos chama, ele não fala tudo que vai acontecer conosco. Ele não mostra o que vai acontecer conosco. É a nossa caminhada com Ele, que o Espírito Santo vai nos direcionando. E tudo que aconteceu na vida de Paulo é muito interessante. Que eu vejo que a igreja perdeu um pouco isso. Tudo que aconteceu na vida de Paulo foi por revelação. Hoje muita coisa é feita por mover do homem. Eu duvido hoje se nós iríamos para uma cidade aonde o Espírito Santo revelasse, lá eu seria ser preso, eu seria maltratado, eu ia apanhar. Eu duvido, irmãos, que nós iríamos para essa cidade. Nós íamos repreender para trás de mim, Satanás. Mas foi um homem, irmãos. Eu estou falando de Paulo como um homem. Mas ele deixou o Senhor trabalhar na vida dele. Primeira libertação do passado. Ninguém avança sem a libertação do passado. Sem a libertação do passado. Vamos abrir aqui em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Então nós vemos aquele irmão, né? Aquele irmão que perseguia os cristãos, que prendia os cristãos. Agora nós vemos o irmão Paulo sendo preso pelo Senhor. Paulo, o preso no Senhor. Paulo, o preso no Senhor. Irmãos, infelizmente o Evangelho hoje, em muitos lugares, em muitos momentos, não tem sido o Evangelho que tem tocado a vida. Não tem tocado a vida. As conversões hoje, a maioria delas, não tem sido conversão. Um convencimento da mente, produzida um espírito de engano. Lá em Atos, em um dia, converteram-se
3.000 almas. O Evangelho era tão poderoso que ele tocava na alma da pessoa. Ele ultrapassava. E elas eram convencidas. E se rendiam a Cristo. E se juntaram com os irmãos. Porque o Evangelho gerou nelas fé. E elas foram salvas, elas foram batizadas e se uniram com os irmãos. Amém. Se uniram com os irmãos. O Evangelho hoje tem sido um Evangelho de relativismo, irmãos. Tudo é verdade. É o meu ângulo, eu vejo dessa forma, então é verdade. Ah, eu vejo dessa forma, então também é verdade. Mas qual que é a verdade de Cristo? A verdade de Cristo não agrada nenhum e não agrada nem outro. Agrada a Ele mesmo. Amém. O Evangelho planta, o Evangelho rega, mas ele diz, mas sou eu que dou o crescimento. Então tudo, irmão, está centralizado na pessoa do Filho de Deus. E se nós desviarmos o nosso Evangelho para satisfazer a nossa própria vontade, esse Evangelho não terá poder para tocar nas almas. E Paulo entendeu isso, irmãos. Por isso que ele abriu mão de todas as coisas. Porque ele sabia que na vida dele, no ministério, no serviço dele, não podia ter nada dele. Por mais inteligente que ele fosse. Somente a Cristo. Amém. Então em Gálatas capítulo 1, verso 11 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Pode. Ela estava perguntando qual que é. Ah, qual que é? Eu entendi que ela podia ler. Então, verso 12. Porque eu recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo e há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Olha a resposta de Paulo mediante ao chamado de Deus para a vida dele. Olha essa palavra, imediatamente. Um homem que não perdeu tempo foi Paulo. Imediatamente ele respondeu ao Senhor. Ele tinha, irmãos, no judaísmo, todo o testemunho para ser um grande mestre no judaísmo, né? Ele tinha. Mas ele era um perseguidor da igreja. Irmãos, então eu quero dizer o seguinte, todo pensamento fora de Cristo, por mais bom que ele seja, persegue a igreja. Atrapalha a igreja. Se insere mentiras. Se insere sentimentos humanos. Pensamentos humanos. E pensamentos humanos é um, e o pensamento do Espírito Santo é outro. O pensamento do Espírito Santo, irmão, ele vai até as profundezas de Deus. Porque ele conhece as profundezas de Deus. Então ele traz aquilo que está dentro do próprio Senhor. Então, os pensamentos humanos trazem aquilo que está dentro de nós.
dentro do homem, que tem atrapalhado. O que eu tenho visto nesses dias, irmãos, os homens tentando organizar a igreja. Sabe, há 30 anos nós aprendemos isso. Olha, a igreja é um organismo vivo. O homem não pode organizar a igreja. Com desculpa de ganhar tempo, com desculpa de estar tudo em boa ordem. Irmãos, mas a boa ordem vem do Espírito. Não vem de mim. Eu não posso fazer um plano humano para organizar aquilo que é do Espírito. Quanta coisa tem acontecido. O quanta coisa nós temos visto nesses últimos dias. E quanta coisa nós veremos ainda, irmãos. Mas o importante é que entenda o chamado do Senhor e imediatamente vá ao Senhor. Amém. Ninguém vive sozinho. Nós vivemos no corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. Amém. Então Paulo agora passa a ser o preso no Senhor. Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 1. Irmãos, é importante esta manhã, porque isso quer trazer uma liberação no nosso coração, na nossa mente. O Senhor nos chamou para um fim. Há um paraquê de Deus na vida de cada um de nós. Aqui diz que Paulo entendeu que o chamado dele foi desde o ventre da sua mãe. Ele nem sabia disso. Desde o ventre da sua mãe. Que o Espírito Santo possa despertar o nosso coração. Amém. E possa nos fazer entender o tempo de Deus para a nossa vida. Nós, cada um de nós, temos uma utilidade na casa de Deus. Amém. Uma utilidade. Nenhum membro pode ser desprezado, por menor aos nossos olhos que ele seja. Nem aqueles que nós não... Né? Não, isso aí não. Esse não cabe. Né? Tinha um irmão, uma pessoa que não queria, que ela me procurou e estava ouvindo acerca da igreja, da visão da igreja. E ele falou assim, não, porque daquele lugar onde eu estou, aquele lugar não me cabe, né? O lugar era muito... Não servia para ele. Né? Eu falei, irmão, está diante do Senhor, né? Ele não veio até hoje, né? Então aqui em Efésios 4, capítulo 1 diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes Chamados. com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então Paulo, ele experimentou essa visão, ele entendeu o seu chamado, né? Andai de modo digno, né? Paulo preso no Senhor, agora ele era o preso no Senhor, irmãos. E quando nós estamos presos, nós estamos totalmente sujeitos à prisão, né? Nosso tempo de comer, nosso tempo de almoçar, de jantar, né, o tempinho de sol, né, os trabalhos ali que eles oferecem, tem que fazer. Nós somos sujeitos à prisão. Prisão não é um resort, irmãos, que você paga, você vai lá, desfruta, você acorda a hora que você quer, você toma o café a hora que você quer, você faz o que você quiser. A prisão nós não temos direito algum, a não ser ficar presos. Então, assim, nós estamos presos aonde? Preso com Cristo, preso em Cristo. E às vezes nós não gostamos muito dessa experiência de prisão, né? A gente fala assim, eu nasci para ser livre, né? Para viajar, eu nasci para ir para lá e para cá, eu tenho direito do meu dever de
meu direito de ir e vir. Irmãos, Paulo não tinha direito de ir e vir. O direito dele de ir e vir tinha uma limitação. Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos. 2 Timóteo, Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 9. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então Paulo, ele sofria trabalhos, prisões, como um malfeitor. Estava dentro daquela palavra que o Senhor trouxe a Ananias, né? Ele verá como é lícito, né? Como é bom padecer pelo nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, irmãos, não importa o nosso chamado, não importa qual seja o teu chamado, mas a palavra de Deus não está presa. Não importa a experiência que eu estou passando, a palavra de Deus não pode ser presa, ser sufocada. A palavra de Deus, irmãos, grave isso no teu coração. A palavra de Deus não pode ser presa. Então Paulo, como vaso, estava passando por tantas coisas, mas a palavra estava fluindo através da vida dele. Ele estava livre. A palavra às vezes não flui em nós porque nós estamos presos junto com a prisão. O nosso coração está preso, nosso espírito está preso. Irmão, o nosso corpo pode estar preso, mas nosso espírito está livre. A palavra do Senhor está livre. Livre. Paulo na prisão, o espírito dele livre. Porque o nosso espírito é em contato com o Senhor. É uma comunhão direta com o Senhor. Então o Senhor quer nos limpar, irmãos. Desse pensamento de prisionamento, de medo. O amor lança fora todo medo, o amor pelo Senhor, o amor pelo Filho de Deus, lança fora todo medo. Paulo teve muitos temores, mas o entendimento dele com o seu chamado fez com que ele rompesse com tudo isso. Amém? Então o homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus, olha, ela é formada na caminhada com o Senhor. Ela não é formada numa teologia. Não é formada em livros de autoajuda. É formada na caminhada com Cristo. E as nossas experiências reais que marcam a nossa vida são aquelas que eu tive na caminhada com Cristo. Paulo ficou nos desertos, ali, 14 anos sendo trabalhado. Não que ele não exercia, mas até ele ser apresentado aos irmãos de Jerusalém, até o Senhor enviar eles para o confim das terras, ele estava num lugar sendo trabalhado e trabalhando para o Senhor e sendo trabalhado. E naquele período, irmãos, ele teve grandes e impressionantes experiências com o Senhor. Amém. Uma delas, ele relatou que a nós, os homens, seria assim, que não poderia falar. Porque ele ouviu palavras celestiais
de um nível que aos homens ele não podia transmitir. Então nós vemos que aquela visão que Paulo teve celestial, aquele arrebatamento ao terceiro céu, veio com a caminhada dele em Cristo, irmãos. Veio com a caminhada dele em Cristo. E dessa visão resultou o quê? Um espinho na carne. Para que ele não se exaltasse por causa das grandes revelações que ele teve da pessoa do Senhor. Mas com o espinho na carne também veio, produziu nele fraqueza. Mas da fraqueza produziu algo muito tremendo. A graça do Senhor. Amém. Então nessa visão de Paulo teve a visão celestial, teve o espinho na carne, mas teve a graça de Deus sobre a vida dele. É a graça de Deus. Não é que muitos homens estão falando, irmãos. É a graça de Deus. O Senhor nos chama, seja qual for o direcionamento, mas Ele também nos dá graça para suportar e para caminhar no dia a dia do chamamento. Só que o Senhor, irmãos, nesta manhã, Ele está focando um posicionamento da nossa vida. Um posicionamento da nossa vida. Aquela experiência, quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro levanta e começa a falar. Pedro levanta cheio do Espírito Santo. Pedro, aquele pescador rude, né? De repente ele se torna um homem ousado. Um homem cheio, não de si, mas de Deus. Ele levanta e começa a pregar ao povo judeu. E diz a palavra que os corações daquele povo foram compungidos. Compungidos, irmãos, significa que a palavra do Senhor foi como uma lança bem grande que tem uma ponta de metal bem fina na ponta. É como se quando Pedro falava, o Espírito Santo tocou no coração daqueles irmãos, daqueles homens. E naquele momento eles foram chamados à atenção. E disse: que faremos, pois, irmãos, a estas coisas? E Pedro falou: arrependei-vos. Irmãos, a mesma experiência que Paulo teve no caminho para Damasco. O Senhor falou: duro é para ti, Paulo, recalcitrar ou lutar contra os aguilhões de Deus. E Paulo foi tocado por aquele aguilhão. E Paulo falou a mesma coisa. O que tu queres que eu faça, Senhor? O Espírito Santo é o mesmo, irmãos, em todas as experiências. Mas é o nosso coração que precisa entender o que nós devemos fazer. Amém? O Senhor nos chamou a cada um de nós para um propósito. Mas venha, imediatamente se posicione e rompa, irmãos, com a carga. Rompe com a carga do passado. Quem te ofendeu, perdoa. Quem você ofendeu, peça perdão e seja livre. E seja livre. Por causa do chamado de Deus na tua vida. A obra sim precisa de cada um de nós. Amém. Eu não posso simplesmente, aquele irmão fez isso e abandoná-lo, né? E não receber nada. Venha, o Senhor vai nos restaurar. O Senhor vai nos restaurar. Né? O Senhor falou para Timóteo uma coisa interessante aqui. Ó. Ele disse:
para que Timóteo trouxesse a lembrança, né, despertasse, melhor dizendo, o dom que havia nele, que foi dado a ele pela imposição de mãos dos presbitérios. Desperta, Timóteo, o dom que foi te concedido com imposição de mãos do presbitério. Vamos achar aqui, irmãos. Timóteo 4:14. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o que te foi dado por profecias, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tendo cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, é trazer a memória, é despertar, irmãos. É despertar. Rompe. Ou seja, esse pensamento não vai te conduzir a lugar nenhum. Desperta o dom que o Senhor te deu. Medita, se ocupa. Se ocupa com as coisas de Deus. O Senhor nos chamou, irmãos, para cuidar das coisas eternas dele. E às vezes a igreja, por um motivo ou outro, está presa. Libere-se desse fardo que está sobre os teus ombros, irmãos. Desperta. Desperta essa manhã. Amém? O Espírito Santo quer nos despertar essa manhã. E tirar esse fardo que está sobre os nossos ombros. Pode ser ele qualquer um. Amém? Amém. Você crê que você foi chamado? Amém. Nós temos um chamado. Não para vivermos sozinhos, mas para vivermos num corpo, se edificando um ao outro. É o corpo de Cristo, irmãos. Ele existe, ele é real. Amém. Ele é real. É um corpo místico que nós não vemos, mas ele existe. Cristo é o cabeça. E a igreja é o seu corpo. Amém. Então é por esse corpo que ele se movimenta. Por esse corpo que ele faz a obra. O sistema prega um Jesus individual. Um Jesus individual. Mas Paulo fala de um Jesus ao qual ele foi chamado para ser ministro, para anunciar o Filho de Deus, mas esse Jesus que foi ressuscitado, que ressuscitou dos mortos. É esse Jesus que o Senhor chamou a igreja para anunciá-lo. Hoje você liga a televisão, você vai ver algumas outras coisas cristãs, né? Que você pensa que tem alguma coisa que pode cooperar com a tua fé. Você não consegue ficar 5 minutos. Domingo passado foi assim. Eu não consegui ficar 5 minutos ouvindo. Primeiro, a bispa, falando de muitas coisas naturais, né? Que você dá, que Deus vai te dar, que Deus vai acrescentar na tua vida. Então é barganhando com Deus, vendendo cursos, né? Não, o curso é grátis, mas a apostila é tanto. Irmãos, Jesus sentou com seus discípulos. Não podemos trocar a pessoa do Senhor. Então você está tendo o privilégio, nós estamos tendo o privilégio de ser chamado
para uma obra onde Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Deus o fez Senhor e Cristo. Um Deus que não precisamos barganhar com Ele. Porque quando Ele nos chamou, Ele sabia que nós éramos os mais fracos. Ele precisa de um povo fraco, irmãos, para a dispensação da sua graça. Aqui eu garanto que cada um de nós não fomos chamados porque nós éramos capazes, né? Mas por causa da nossa fraqueza. Claro, por causa de um querer dele, né? Então, nós vamos carregar essa verdade e batalhar por ela. Amém? Amém. Que o Senhor desperte o nosso coração essa manhã. Liberta a nossa mente. Larga, joga esse sofrimento fora. Por causa de Cristo. Amém. Por causa de Cristo. Ah, no começo da obra aqui em Moarama, quem vai se lembrar é só a Olívia, a Rose, né? Que nos chamavam de igreja do diabo. Um grupinho rebelde. Porque, sabe por quê? Porque nós não tínhamos uma placa com um nome. Se passaram 34 anos, irmãos. Muitos aqui nem tinham nascido. Eu pergunto, aonde está aqueles que falaram que nós éramos igreja do diabo? A maioria fora da família. Não é a placa, irmãos. É o Filho de Deus. Amém. Pedro falou assim, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Como Pedro não ia crer naquele dia que o Senhor falou, lança a rede desse lado? Porque ele viu a palavra de vida eterna. E nós precisamos no nosso dia a dia, irmãos, experimentar do Senhor, o Deus vivo, como aquele que tem a palavra de vida eterna. E desprender os nossos ombros, desprender a nossa mente, ampliar a nossa visão, sair da nossa aldeia. A aldeia, por muito tempo, nós começamos a viver aqueles costumes e começamos a ficar cegos para as outras coisas. Por isso que Jesus tirou aquele cego daquela aldeia, impôs as mãos sobre ele e deu uma visão ao longe com clareza. Todo crente precisa de uma visão. Crente que não tem visão está andando no caminho errado. A fé nos leva a ter uma visão. Amém. Paulo teve visão. Pedro teve visão. Todos tiveram uma visão. Todos tiveram uma visão. Se você for ver lá, Abraão teve uma visão. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Moisés teve uma visão, irmãos, do Senhor como Senhor, e dessa forma que ele quer ser conhecido sobre todas as nações como Senhor. Noé teve uma visão, andava com Deus. Enoque andou com Deus. Todos os homens de Deus tiveram uma visão com Deus. A igreja, ela teve uma visão com Deus. A visão do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor. Irmãos, coloca diante do Senhor. Deixa o Senhor ajustar os princípios dele na tua vida. Ó Deus, te damos graças esta manhã, Senhor, pela tua palavra que é vida, Senhor. Muda o nosso entendimento, a nossa forma de ver, Senhor. A obra do Senhor. A obra do teu Espírito, ela não tem nenhuma ligação daquilo que é terreno, Senhor. A obra do teu Espírito, ele tem um único objetivo, de glorificar o Senhor Jesus Cristo. De falar acerca de Cristo. De mostrar a Cristo.
Senhor, move o nosso coração essa manhã, Senhor. Se tem alguém aqui ainda carregando o fardo do passado, Senhor. E esse fardo está, Senhor, neutralizando as suas coisas na vida, da sua vida. Peço a Ti, Senhor, que haja um despertamento, Senhor, nesta manhã, Senhor, daquilo que o Senhor tem repartido a cada um dos irmãos. Todos aqui são membros do corpo de Cristo. E todos têm uma função no Teu corpo, Senhor. Todos são úteis, Senhor. O nosso chamado, quem nos chamou foi o Senhor. O Senhor nos chamou para um propósito e para um fim, Senhor. Fortalece, Senhor, a igreja de Umuarama. Fortalece o coração de cada irmão. Sustenta, ó Deus, em nome de Jesus. Que cada um entenda com clareza, ó Senhor, e possam estar rendidos ao Senhor esta manhã. Quero nesta manhã, Senhor, abençoar cada um dos irmãos. Que o coração de cada um sejam fortalecidos. Sejam sustentados pelo Senhor. Traz um novo ânimo ao coração de cada um. E que possamos todos estar sujeitos ao cabeça que é Cristo, Senhor. Ó Deus, obrigado por tudo esta manhã. Pela palavra, pela comunhão, pelos louvores. Daqui a logo mais o partir do pão. Tudo é para o Senhor esta manhã. Ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.